Om Tat Sat Shri Guru Bhyo Namaha. Então, continuando aqui, a gente parou no meio da situação ali do sacrifício Rajasuya, no qual tinham decidido, né, Yudhishthira estava fazendo esse sacrifício, ele estava sendo ali, todo mundo concordando com ele sendo o imperador, né, ele estava ali realizando o sacrifício final, e nesse sacrifício tem que escolher uma pessoa para ser a pessoa que vai ser adorada como sendo a mais importante de todas que estão ali. E aí Sahadeva, que é um dos Pandavas, ele aconselhou que assim, Krishna deve ser essa pessoa, ele deve ser adorado como a pessoa mais importante. Todo mundo concordou, Yudhishthira concordou, todo mundo ficou super feliz, Bhishma ficou super feliz, mas uma pessoa não ficou nada feliz com essa história, e essa pessoa era Shishupala, que sempre dava problema, sempre tentava arrumar alguma confusão com Krishna. E então, quando isso aconteceu, Shishupala começou a protestar, né? Ele falou: olha, eu acho um absurdo, tem várias pessoas aqui super importantes, tem sábios, tem, né, pessoas assim muito elevadas, e aí vocês querem adorar esse tal de Krishna como a pessoa mais importante? Sério, ninguém sabe qual que é o Varna desse cara, né? O que é o Varna? Em qual camada, vamos dizer assim, qual classe da população ele se encontra. Porque Krishna ali, agora ele era um rei, né? E então ele seria um kshatriya, mas na verdade todo mundo sabia que ele tinha sido criado como um vaqueirinho, ou seja, como um vaishya. Então uma hora ele está ali no campo agindo como um vaishya, como um criador de vaca, aí de repente ele é um rei, ele é um guerreiro, ele é um kshatriya. Quer dizer, ninguém sabe, esse cara, ele está poluindo a nossa sociedade, né? A gente sabe que nessa época, essa questão das pessoas estarem bem localizadas no seu dharma, no seu dever, na classe a qual elas pertenciam, era uma coisa muito importante, né? Porque mantinha a sociedade numa organização e num estado de cooperação, né? Então a pessoa, ela nasceu naquela família, naquela classe, naquela situação, ela recebia todas as facilidades, né, para se desenvolver daquela maneira. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce no campo, é óbvio, ela vai, se ela é criada junto com seus pais que também nasceram no campo e que tem gerações e gerações para trás ali no campo, essa pessoa vai aprender naturalmente com os pais sobre as plantas, sobre o cultivo, né, de alimentos, sobre as vacas, sobre como funciona a natureza. E uma pessoa como eu, por exemplo, infelizmente não, porque eu não tive esse contato, né? Então é claro que quando você nasce numa determinada situação, numa família, numa classe, fica muito mais fácil, né, de você já tem todo um ambiente propício para que aquilo aconteça. E como eles eram muito cuidadosos com relação aos casamentos, aos pais que iam gerar uma determinada criança, que ambos viessem de linhagens assim da mesma classe, e eles também faziam determinados procedimentos para invocar almas que tivessem a ver ali com toda a sua situação e tudo mais. Então era muito comum que as pessoas que nasciam, né, em determinadas classes, elas já nasciam ali por um motivo, né? E embora a gente sabe que isso nunca foi considerado como um determinante para o que a pessoa deveria fazer. Não era uma coisa engessada que se a pessoa nasceu em uma classe ela tem que fazer aquilo e tudo. Krishna, ele sempre fala contra isso, né? Ele sempre diz que na verdade a pessoa ela tem um dever que nasce da natureza dela, ela tem inclinações a alguma coisa. Então ele deixa isso bem claro, porém é claro que não é à toa que a pessoa nasce na família que nasce. Hoje em dia isso é mais complicado, porque normalmente nós não temos mais essas práticas, né? Então meu pai, ele vem de uma história, minha mãe vem de uma outra história totalmente diferente, de famílias diferentes. Então ali era uma outra situação que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje em dia, que portanto não dá para ser reproduzido também, né? Mas, enfim, indo ao ponto, Krishna tinha nascido, ele não tinha nascido como um vaqueiro, mas ele tinha sido transferido, né, para a terra onde ele foi criado como um vaqueiro e tudo. E aí Shishupala estava usando isso, né, usando uma condição material ali do nascimento de Krishna para dizer que não se sabia muito bem quem ele era e que essa coisa de uma pessoa de uma classe começar a ocupar outra, que isso era
uma coisa degradada, era uma coisa ruim para a sociedade. E é claro, a gente sabe que quando as pessoas começam a ficar gananciosas, e muitas vezes, por exemplo, uma pessoa não tem inclinação para ser um governante, porque ela é uma pessoa que não pelo seu nascimento, mas porque às vezes ela até nasce em famílias de políticos. Alguém já viu isso acontecer, gente? Uma pessoa que nasceu em família de político, mas que não serve para ser político. Então essa pessoa, às vezes ela nasce como um Shudra, por exemplo, uma pessoa da classe mais baixa, não no sentido de que ela é filho de Shudras, ela pode ser filho de pessoas que também eram governantes, mas na sua qualificação, ela não tem qualificação para ser um bom governante, ela não nasce com essas qualificações, ela não consegue desenvolver essas qualificações, ela não tem essa inclinação, mas por uma questão de ganância ela quer ocupar essa posição. Então, a cultura védica, ela tinha essa preocupação, né, de que as pessoas não quisessem, até nessa questão do casamento, de quem eram os pais que iam gerar aquela criança e de todo o ambiente ali propício para que a criança tomasse aquela profissão dos pais, desse continuidade àquilo. Isso tudo ia fazendo com que mais ou menos as pessoas sempre já nascessem ali meio que encaminhadas ali para algo que tinha a ver com a natureza delas, né? Então, ele usa isso assim para dizer que Krishna estava criando um distúrbio na sociedade e tudo mais. E aí ele fala, Bhishma, né, ele não gosta nem um pouco, lógico, né? Os devotos nunca vão gostar de ouvir Krishna sendo alguém falando mal de Krishna e tudo mais. E aí ele começou a falar várias coisas, porque Krishna foge do campo de batalha e não sei o quê. E aí começou a acusar Krishna de um monte de coisas e chamar Krishna de um monte de coisas e tudo. E aí Bhishma imediatamente para Shishupala, e aí é nesse momento em que ele tem a chance de publicamente ali glorificar Krishna e falar das características, das qualidades de Krishna e de falar dos passatempos de Krishna, né? Então ele falou, como assim, Shishupala? Presta atenção, né? E ele ainda fala, não é nem só porque ele é Vishnu, coisa básica, né? Não é só porque ele é Vishnu. Olha só as coisas que ele já fez. Ele levantou a colina de Govardhana, ele lutou contra os demônios tal e tal desde pequeno. Aí ele começa a descrever os passatempos de Krishna e tudo. Então, como eu tinha falado da última vez, Bhishma, ele é sempre notado no Bhagavatam como um grande kshatriya, como um grande guerreiro, como uma pessoa extremamente forte e poderosa e tudo. Só que nesse momento específico, eu falei no Bhagavatam, era no Mahabharata que eu queria dizer. Nesse momento específico, Bhishma, ele se destaca ali não como um grande guerreiro, mas como um grande devoto, e ele tem a oportunidade de fazer o que o devoto mais gosta, né? Que é glorificar Krishna. Então ele pode ali plenamente agir como um devoto de Krishna, que é uma coisa que era o que ele era, e que isso é óbvio deixa ele muito satisfeito, né? Então esse é o primeiro momento no Mahabharata em que ele pode fazer isso, e por isso é um momento especial dentro da trajetória aí de Bhishma dentro do Mahabharata. E só que Shishupala não se convence de nada do que Bhishma está falando, nada. E aí ele fala, tá vendo, eu tô falando, Krishna, ele é uma pessoa poluída, a mente dele é poluída, e todas as pessoas que começam a andar com ele também ficam poluídas. E foi isso que aconteceu com Bhishma, por isso que Bhishma está aqui falando isso, essas bobagens, porque ele levantou um Govardhana, tá? Ele levantou um pedaço de rocha, e daí eu também faço isso. E aí Shishupala, muito invejoso de Krishna, ele começa a falar um monte de bobagem. E aí ele ainda fala assim, e Bhishma também, ele fica pousando aí de um grande celibatário, que está fazendo uma grande austeridade, mas eu vou falar a verdade para vocês agora. Bhishma, ele é impotente e ele está se escondendo atrás desse voto, essa que é a verdade. E assim, para um homem, naquela época, kshatriya, guerreiro, poderoso, uma pessoa ali no lugar em que Bhishma estava, o maior insulto que você pode falar, a pior coisa que você pode dizer para um kshatriya é que ele é impotente. Só que Bhishma, lógico que ele não gosta de ouvir isso, mas assim, ele segura a onda dele, ele fica muito
autocontrolado, ele não se deixa levar pela ira ali, pelo insulto que ele está recebendo, embora Bhima, né, que é um dos Pandavas, um dos 5 irmãos, conhecido por ser nervosinho e também por ser muito forte, ele não aguenta, ele não se segura e ele parte para cima de Shishupala, e na hora que ele parte para cima de Shishupala, Bhishma vai e segura ele e fala: não, vocês não vão brigar aqui. E ele fala: Bhima, presta atenção, Shishupala, ele está sempre ofendendo Krishna. E assim, se Krishna está tolerando até agora, tem um porquê. Mas você pode ter certeza que, assim, falta pouco. Rapidinho Krishna vai acabar com ele, e se ele está tolerando tem um motivo. Então, assim, segura essa onda, porque Krishna vai acabar com ele quando for a hora, quando ele quiser. E é interessante porque, então, Bhishma, ele não toma para si esse insulto, ele não sai da sua compostura por causa disso, apesar de ter sido, talvez a gente não tenha a dimensão, mas por isso que eu digo que naquele contexto, para um kshatriya, é o maior insulto. Então você imagina o maior insulto que você possa receber na sua vida, talvez ser acusado de uma coisa injusta que você nunca fez, ser acusado de um roubo, ou de uma violência, ou de sei lá o que, ou de ter só aquela característica. Enfim, pensa a pior coisa que alguém poderia te insultar. Ali no caso era o que estava acontecendo com Bhishma, sendo insultado na frente dos grandes guerreiros do mundo, né, como um cara impotente. E ele não perde a sua compostura, ele está afinzaço já também de matar Shishupala, até porque é isso, né, ele é um grande devoto de Krishna, e Shishupala sempre invejoso e falando um monte de bobagem, falando mal de Krishna pra caramba ali. E a gente sabe também quando, né, às vezes insultam a gente até aguenta, mas se começar a insultar e difamar uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente sabe que é muito elevada, e uma pessoa baixa começa a insultar uma pessoa elevada e que a gente ama, isso deixa a gente muito irado, né, às vezes. Então, mas Bhishma, ele colocou o seu ego assim de lado, qualquer coisa que ele pudesse sentir com aqueles insultos que estavam sendo dirigidos contra ele, porque ele preferiu pensar e colocar em primeiro lugar a glória de Yudhishthira. No sacrifício Rajasuya, em qualquer sacrifício na verdade, se você tiver sangue, principalmente sangue humano, caindo na arena de sacrifício, no local de sacrifício, isso é extremamente inauspicioso e isso anularia todo o sacrifício que eles estavam fazendo ali. Então todos os benefícios, tudo que Yudhishthira receberia, iria por água abaixo, aquele sacrifício seria anulado. E não é um sacrifício simples de fazer, não é algo que ele simplesmente poderia fazer no dia seguinte de novo. Então, Bhishma estava mais preocupado com isso, com a glória e com a honra de Yudhishthira, e que ele conseguisse realizar aquele sacrifício. Então, ele não revida, porque ele sabe que se ele quisesse lutar com Shishupala, ele tinha matado Shishupala ali mesmo, só que ia acontecer um maior derramamento de sangue ali e avacalhar o sacrifício de Yudhishthira. Então ele não faz isso, e ele não deixa que ninguém faça isso também, ele segura Bhima, como eu falei. E Shishupala, ele também sabia disso, né? Então ele tem a intenção de chamar alguém para a briga, porque ele também não queria que Yudhishthira se desse bem e que ele conseguisse completar o sacrifício, né? Então ele arruma briga de propósito, ele quer que alguém venha para a briga para ter esse derramamento de sangue e o sacrifício ser anulado, assim. E aí ele segue, né, insultando, que também é uma característica das pessoas não muito legais, né? A pessoa, ela fica te provocando ali, né? Ela fica provocando o seu oponente até ela conseguir tirar do sério. Era isso que Shishupala estava fazendo. E ele sabia que ele estava pegando no ponto fraco de muitas pessoas ali, falando mal de Krishna, né? Então ele vai começar a falar e a insultar Krishna cada vez mais. E já era sabido que Krishna era a pessoa que poderia matar Shishupala, né? Shishupala era poderoso, mas já existia essa história de que Krishna seria a pessoa que mataria Shishupala. E a mãe de Shishupala sabia disso por outro passatempo. E aí ela pede para Krishna para prometer que não vai fazer isso,
né? Ali tá toda uma questão ali de família e tudo, e aí ela apela para isso, fala, poxa, Krishna, você não vai matar meu filho e tal. E aí Krishna falou, olha, eu posso te prometer uma coisa, eu não vou matar o seu filho, não importa o que ele faça, ele pode me ofender, né, conforme ele crescer e tudo, ele pode me agredir e tal, mas assim, eu vou tolerar, mas a Krishna é tão bonzinha, eu só vou tolerar 100 vezes. Quando passar de 100, aí eu vou matar. Então você avisa para ele segurar a onda dele, que ele só pode me ofender e me insultar 100 vezes. E Shishupala também sabia disso, mas o que acontece no calor da discussão ali, na ânsia que ele tá para fazer a coisa acontecer, a briga acontecer e tudo, ele perde as contas, né? Ele se empolga, quem nunca se empolgou assim e fez uma bobagem, ele se empolga e ele perde as contas, mas Krishna nunca perde as contas. E aí Krishna tá só ouvindo, 100, chegou no 100, no 101, Krishna já resolveu o problema. E aí ele fala, olha, aguentei muito insulto seu, agora, isso por causa do voto que eu fiz para sua mãe, agora que chegou, que você passou do 100, agora eu acabo com você. E imediatamente Krishna chama a sua arma, a Sudarshana Chakra, né, que é um disco, e ela vem muito rapidamente na frente de todo mundo que está ali naquela assembleia. E Shishupala já estava com a espada na mão, porque quando Bhima tinha ido para cima dele, ele já se colocou ali para lutar e tal. Mas mesmo estando com a espada na mão, a Sudarshana Chakra ela vem tão rápido e tão terrível que Shishupala não consegue nem, coitado, nem tentar. E ela arranca a cabeça dele imediatamente, mas ela arranca com uma perfeição que ela já faz tipo uma... Como chama aquele negócio? Tipo uma cauterização nas veias, automaticamente. Então, quando ela chega cortando a cabeça de Shishupala, o sangue imediatamente já coagula todo, o da cabeça e o do corpo. Então, a cabeça dele cai no chão, ele cai no chão, mas não é derramada nenhuma única gota de sangue, preservando, assim, o sacrifício de Yudhishthira. Então, Krishna já resolve todos os problemas de uma vez só. E bom, aí é lógico, né? Todo mundo fica todo mundo fica super feliz. E aí também Bhishma teve mais uma vez, né, a possibilidade de mostrar ali não só que ele era um grande kshatriya, uma pessoa super autocontrolada e etc, e que também era capaz de colocar os interesses de outra pessoa, que no caso de Maharaja Yudhishthira, com seu sacrifício acima dos seus próprios e acima da sua própria autodefesa e tudo mais, e ele ainda teve essa oportunidade de poder glorificar Krishna de uma maneira que ele sempre quis fazer ali na frente de todo mundo. Ele teve a desculpa perfeita para isso, né? Então, depois do sacrifício, Bhishma volta todo feliz para Hastinapura, mas Duryodhana estava mais invejoso do que nunca, queimando de ódio de Yudhishthira e da prosperidade dos Pandavas. E Shakuni, o seu tio, também. E aí eles fizeram um plano para finalmente acabar com os Pandavas. Eles chamaram os Pandavas para, Yudhishthira especificamente, para um jogo de dados no qual eles iam fazer várias apostas. E aí essa história famosa, Yudhishthira acaba apostando a própria esposa Draupadi, é a última coisa que ele aposta os irmãos, ele aposta ele mesmo, ele aposta tudo, depois de perder inclusive a si mesmo, ele aposta Draupadi. E é interessante porque nesse momento também Draupadi ela coloca uma questão na assembleia, né, que assim, se Yudhishthira tinha apostado ele mesmo, como que ele poderia me apostar? Porque a partir do momento que ele se apostou e se perdeu, ele virou um escravo sem nada, sem nenhuma posse. Se ele não tem nada, como é que ele vai apostar uma coisa que ele não tem? Então como que ele pode me apostar? A partir do momento que ele se apostou, ele não tem mais direito nenhum de apostar nada nem ninguém, né? E aí ninguém sabe responder, aí vai cair para Bhishma. Por quê? Bhishma é uma Mahājana, ele é uma pessoa que sabe tudo de Dharma e das escrituras e de como aplicar esse conhecimento e tudo mais. E aí Bhishma, embora em vários momentos a gente vê que ele se posiciona em situações assim extremas, ele se posiciona muito firme com relação a saber o que é o Dharma e o que tem que ser feito, né? Igual quando ele fala que ele não vai ter filhos, que ele vai manter o seu celibato.
parece que é impossível a situação de ser resolvida, parece que não está de acordo com o Dharma ele se manter tão fiel a esse voto e deixar o resto todo o pau quebrar, mas ele tem muita certeza do que ele faz, né? Ele tem muita certeza de como seguir o Dharma, e nesse momento ele dá uma resposta chocante. Ele fala: eu não sei. Porque uma coisa aponta, né? Uma injunção escritural aponta para uma coisa, aponta que sim, ele poderia fazer isso, a outra aponta que não, ele não poderia fazer isso. Eu estou muito confuso, desculpa, eu não posso te ajudar, Draupadi. E, na verdade, isso tudo foi um arranjo de Krishna também, porque a ideia é que, no final das contas, Draupadi não pode ser protegida pelos seus 5 maridos tão poderosos, e nem mesmo por Bhishma, que era considerada a pessoa mais poderosa ali na época, né? Então, o Krishna também estava mostrando ali que não importa quantas pessoas poderosas e quanto poder a gente tenha à nossa disposição, no final das contas, o grande protetor, o único mesmo, em última instância, é ele. E Bhishma, naquele momento, ele fica nesse estado de não saber o que dizer, pelo desejo de Krishna, porque para que isso pudesse ser provado, né? E aí então os Pandavas são exilados, como a gente já sabe, ficam anos no exílio, e o último ano do exílio eles teriam que ficar incógnitos. Se eles fossem descobertos, eles teriam que ficar novamente pelo mesmo período em exílio. E aí os Duryodhana e os seus irmãos, e Shakuni principalmente, né, os que estavam contra os Pandavas, em um determinado momento desse ano em que eles estariam incógnitos, ele desconfia que os Pandavas estão no reino de Virata por causa de um acontecimento que teve lá, que depois a gente vai ver mais tarde, e aí ele resolve atacar com o seu exército o reino de Virata. E na hora que eles chegam lá, em um determinado momento, Arjuna se revela como Arjuna. E aí Duryodhana fala: nós te descobrimos e agora vocês vão ter que voltar para o exílio de novo. E Bhishma é a pessoa que defende e fala: não, já passou um ano, eles ficaram um ano incógnitos, o último ano eles tinham que ficar incógnitos e eles ficaram. E Duryodhana tenta dar um jeitinho e falar que não, que eles vão ter que ficar exilados de novo para, né, tentar se livrar deles mais uma vez. E Bhishma, ele mostra como existem diferenças em calendários e tudo, e que de acordo com esses diferentes calendários, a interpretação ali do um ano não poderia mudar. E ele defende ferreamente, prova que não, que Duryodhana não tem como fazer isso, e que os Pandavas já tinham sim completado o um ano que eles deveriam ficar incógnitos, e assim ele preserva o direito dos Pandavas de não terem que voltar para o exílio e poderem, né, viver a vida normalmente, novamente. E quando, mas de qualquer maneira eles estão ali num campo de batalha, né? E Arjuna está no lado oposto. Pela primeira vez a gente tem essa situação, depois a gente vai ter de novo na batalha de Kurukshetra, quando a Bhagavad Gita é falado. E ali naquela ocasião também Arjuna do outro lado do exército, né, no exército oponente, ele primeiro lança suas flechas aos pés de Bhishma e de Drona, que são seus gurus, na verdade pedindo, né, prestando reverências e pedindo bênçãos para os seus mestres. Bhishma fica muito feliz de ouvir Arjuna soprar o seu búzio, ele fica muito feliz de saber que os Pandavas estão bem, embora ele fique muito triste de, depois de tantos anos de exílio, ele está vendo os Pandavas ali naquela situação em que eles vão lutar, sendo que na verdade ele queria poder dar um abraço em Arjuna e nos irmãos, né? Então é uma situação bem triste, e ele vê que pior do que isso é que não existe muita esperança ali de que a situação entre os primos, depois de anos de exílio, depois de tudo que aconteceu, que essa situação melhoraria, né? Ele vê que assim, esse negócio vai acabar destruindo a nossa dinastia. Ele nunca imaginou que a coisa chegaria nesse ponto, quando lá atrás ele tinha feito um voto de que sempre estaria a serviço de quem quer que fosse o governante de Hastinapura, que ele nunca ia ajudar, nem tentar, nem para si, nem para outra pessoa, usurpar esse lugar, e que ele sempre seria um servo fiel de quem quer que estivesse no trono de Hastinapura. Ele nunca imaginou que era nisso que a coisa ia dar, né? Muitas vezes a gente faz uma promessa e na hora que a situação se apresenta a gente, mas é que eu não sabia que ia ser assim. Mas aí, se a gente muda o voto, qual que é a necessidade de fazer voto? Qual que é o valor de um voto, né? Se quando a situação muda, a gente muda o voto também. Então, não vale nada, né? Então,
Ele não imaginava que ia dar nisso, mas ele sabia que o certo era ele se manter, e ele sabia que se ele tinha sido inspirado no coração dele a fazer um voto daquele, e que a situação tinha assim virado do avesso daquela maneira, que aquilo tudo era o arranjo divino e que era o desejo de Krishna que aquilo acontecesse. A gente sabe também que existe uma raça entre Krishna e Bhishma, que embora Bhishma seja um devoto, ele tem essa raça de querer lutar com Krishna, né? E depois, mais na frente, a gente vai ver isso, como que ele fica encantado em ver Krishna no campo de batalha e tudo mais, né? E Krishna se diverte ali, porque com quem que Krishna vai lutar? No final das contas, ele vai lutar com o seu próprio devoto, né? Nessa brincadeira, nessa lila. Então, tem várias questões aí. E uma questão importante é que Krishna também, quando a gente vê Bhishma nessa situação, é claro que muitas pessoas poderiam acusar Bhishma de ter se corrompido no sentido de ficar do lado daqueles que estavam errados e ficar contra Krishna. Então aquilo poderia, né, para um kshatriya, a sua reputação, a sua honra é a coisa mais importante, e aquilo poderia ser considerado uma mancha, de certa maneira, na reputação de Bhishma, porque ele estava lutando do lado errado. Mas uma das coisas que Krishna também quer mostrar com isso é que não importa quanto uma pessoa seja incrível, bondosa, correta, de acordo com o Dharma, seguindo princípios, fazendo tudo direito, se ela luta do lado errado, ela vai perder. Não tem como, né? Então, que é o que acontece, eles vão perder, não tem como, né? E então o Bhishma, ele passa por cima, assim como ele passou por cima da sua honra sendo insultado ali por Shishupala para garantir que o sacrifício de Yudhishthira acontecesse sem problemas, ele também passa por cima, mais uma vez, da sua honra, do seu nome, da sua fama, e não se importa se ele for ficar sendo conhecido como uma pessoa que estava do lado errado, se alguém quisesse acreditar que ele estava ali porque ele se sentia numa obrigação, né, por questões financeiras, porque ele era mantido, então assim, pagaram Bhishma e fizeram ele lutar do lado errado, porque eles que mantinham Bhishma, então ele estava do lado errado, era uma coisa de interesses diplomáticos, políticos. O político ali fez aliança com os governantes errados e ficou contra Krishna e os Pandavas. Então assim, se alguém quisesse pensar isso, ele não se importava, porque ele sabia que o desejo de Krishna era isso. Mesmo alguém tão poderoso como ele jamais pode vencer se não estiver do lado certo.